aí pessoal, estou de volta com Alguém Me Explica, beleza? E o que nós vamos falar hoje? Religiões. Como eu estava no assunto anterior, que eu expliquei sobre religião e religiosidade, se você perdeu esse vídeo, vai lá no canal, você pode ver esse vídeo e depois você volta para esse. Vai lá que eu espero. Ok, voltando então. Religiões. Existem hoje, eles falam que existem praticamente 60 mil religiões diferentes no mundo. Isso é um número estimado, não dá para saber certinho se são 60 mil ou não, mas é um número estimado. Então, por volta de 60 mil religiões no mundo. Você sabia disso? Agora está sabendo. Então, de todas essas religiões, hoje nós vamos falar das top 10. As top 10, as 10 maiores religiões mais conhecidas do mundo. Será que você conhece todas as 10? Vamos ver então. Ok, legal. Então vamos lá. Começando da décima. Então, a décima religião, vamos falar. Ela é conhecida como as neopagãs. Você já deve ter ouvido falar, uma das mais conhecidas é a Wicca. Então a Wicca e as neopagãs estão em décimo lugar. O que elas são? Vou ler para vocês aqui certinho para que nós saibamos o que elas são. A Wicca, por exemplo, é uma religião neopagã com uma influência de crenças pré-cristãs. Então ela é antes do cristianismo. Essa está no número 10. Hoje, estimadamente, ela tem entre 12 a 19 milhões de adeptos. A próxima, então. A próxima, número 9 no ranking, é o Espiritismo. Principalmente no Brasil, o pessoal conhece bastante sobre o Espiritismo. Então, o que seria isso? Bom, o Espiritismo, ele não é, nem em todo lugar é considerado uma religião. Mas, como ela está no meio, nós falamos que é uma religião. Não ficou muito bem explicado, mas considera-se também como uma religião o Espiritismo. Hoje o número de adeptos do Espiritismo está entre os 13 milhões, aproximadamente. Ok, então qual é a número 8? A número 8 é o Judaísmo. O Judaísmo hoje está no 8º lugar. É uma das 3 religiões abraâmicas que nós falamos, que é aquela que eles dizem que vem de Abraão. São as 3. Ela é a primeira, né, que é o judaísmo. Hoje o judaísmo tem por volta de 14 a 18 milhões de adeptos no mundo. A próxima então. A próxima é o sikhismo, que ele é pouquíssimo difundido no Brasil. Então provavelmente você nunca ouviu falar nessa palavra, sikhismo. O que é isso? É uma religião que ela começou na Índia. Ela começou na cidade de Punjab, na Índia. E a maioria dos adeptos continuam por aquela área ali. Então, hoje, o sikhismo tem por volta de 20 milhões de adeptos. A próxima agora, vamos lá, é o shintoísmo. Você já deve ter ouvido falar. Se você tem alguma conexão com alguma cultura japonesa, você já deve ter ouvido falar do shintoísmo. O shintoísmo é considerado, provavelmente, uma religião japonesa mesmo. Ela é de origem no Japão. E é muito interessante, às vezes, estudar sobre isso. Hoje, o shintoísmo tem um número de adeptos entre 27 a 65 milhões. Meio difícil de estimar, mas é por volta de 27 a 65 milhões. E ele está no 6º lugar. No 5º lugar está o budismo. O budismo já é bem difundido no Brasil, então vocês já devem conhecer bastante sobre ele. O que eu posso falar sobre o budismo? Os adeptos do budismo hoje são por volta de 370 milhões de adeptos no budismo. Ele começou por volta de 600 anos antes da era cristã, com os ensinamentos de Siddhartha Gautama. Em 4º lugar, galera, as religiões tradicionais da China. As religiões tradicionais da China é meio complicado de falar sobre elas, porque elas não têm um padrão. São vários deuses, várias tradições diversas, mas que englobam uma coisa só. Então hoje, por volta de 400 milhões de adeptos. Well, não é de se imaginar, né? A China é bem populada, então 400 milhões para a China, até que não é tanto. Chegando agora nos top 3. Terceiro lugar então, será que você sabe qual é? Deve saber, né? O hinduísmo. Hinduísmo, está em 3º lugar. Hoje ele tem por volta de 900 milhões de adeptos. Bastante, né? É um número elevado. Os hindus são mais de 80% da população do Nepal e da Índia. Você sabia dessa? Agora você sabe. 2º lugar então, galera. O islamismo. Bem difundido aqui no Brasil, bem conhecido principalmente por aquela novela que passou uma vez. Já ouviu falar? Lembra do tio Ali? Muita gente deve ter visto a novela O Clone. Então ali deu uma pitadinha do que é o Islã, o islamismo.
é uma religião também abraâmica, é a terceira, né, na linha abraâmica que eles falam. O islamismo batendo 1,6 bilhões de adeptos no mundo. É um número bem elevado, por isso que ela está em segundo lugar. Primeiro lugar então, galera, com certeza você sabe, isso daí é quase que conhecimento geral do mundo todo. A número um, religião número um é o cristianismo. O cristianismo hoje é considerado a maior religião, né, com o maior número de adeptos, por isso que ela está em número um, é claro, né? Então hoje ela tem por volta de 2,2 bilhões de adeptos. Incrível, né? Dentro das suas denominações existem várias vertentes, mas o cristianismo em geral tem hoje 2,2 bilhões. Então essa é a número 1. Ok, galera, então esse foi o top 10. Hoje você conheceu as 10 religiões mais conhecidas ou com maior número de adeptos que nós temos no mundo hoje. Num próximo vídeo nós vamos conversar sobre os livros sagrados de cada uma delas. O que elas seguem, qual é o livro, para você ter um pouquinho mais de conhecimento sobre as religiões do mundo. Legal? Então tá explicado para vocês. Os top 10. As top 10 religiões do mundo. Beleza? Valeu, galera. Shalom. Que o Eterno abençoe vocês. Até a próxima. Fui.